Olá, pessoal! Essa é a primeira aula de laboratório de biologia do segundo semestre. Espero que gostem e participem. O tema de hoje é desnaturação da proteína. O objetivo é conhecer alguns alimentos que contêm proteína ou aminoácidos e também compreender as estruturas espaciais das proteínas e como ocorre a desnaturação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura de uma proteína para que vocês entendam o nosso experimento de hoje. A estrutura de uma proteína ela é constituída de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. E aqui eu desenhei para que vocês entendam o que é uma ligação peptídica. É a união entre o grupo amino de um aminoácido, da glicina, com o grupo carboxila de outro aminoácido, a alanina. Esse aqui é um exemplo para vocês de ligação peptídica, tá? Mas uma proteína é formada por muitos aminoácidos e por isso são chamadas de polipeptídeos, certo? Os aminoácidos naturais são aqueles que o nosso organismo pode sintetizar, tá? E os aminoácidos essenciais, o nosso organismo não sintetiza e nós precisamos obtê-los a partir de alimentos, como a carne, o frango, o queijo, o arroz, o feijão, a ervilha. Então, são alguns alimentos que eu coloquei aqui para vocês conhecerem. Existem outros, tá? Mas a proteína, algumas proteínas presentes no nosso organismo, como o colágeno, a elastina, a melanina, ela contém uma grande quantidade de aminoácidos. Agora, as estruturas espaciais dessas proteínas são bem importantes para garantir o funcionamento delas. Se houver algum problema com essas estruturas espaciais, essas proteínas deixam de funcionar. Então, eu vou mostrar aqui algumas estruturas espaciais para vocês. Eu desenhei aqui, nós temos estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A primária é uma estrutura linear, são aminoácidos ligados um ao outro de forma linear. A secundária, ela forma uma hélice, já aumenta a quantidade de aminoácidos da proteína e ela forma uma hélice. A terciária, ela se enovela, porque é uma quantidade maior ainda de aminoácidos. E a quaternária é um novelo maior ainda. Então, quanto a terciária e a quaternária são proteínas bem grandes, tá, do nosso corpo. Agora eu vou falar um pouquinho da desnaturação. Para desempenhar suas funções biológicas, as proteínas precisam apresentar sua conformação natural, ou seja, essa conformação da forma terciária ou da quaternária é a conformação natural delas. Então, para elas funcionarem, elas precisam ter essa conformação natural. Porém, o calor, a acidez, a concentração de sais, entre outras condições ambientais, podem alterar a estrutura espacial das proteínas. Com isso, as suas cadeias polipeptídicas desenrolam e perdem sua forma, perdendo também a sua função. E aí, para a gente entender isso, nós vamos fazer um experimento. Esse experimento, nós vamos ter como material 2 ovos, um cozido e um cru, uma tigelinha e um álcool, tá? 1 litro de álcool aqui. Os procedimentos. O primeiro ovo, eu cozinhei esse ovo aqui, para que vocês entendam que a partir do calor houve uma desnaturação da proteína. Qual que é a proteína do ovo? A proteína do ovo é a albumina. A albumina na clara, né, que é a clara do ovo, ela é líquida, ela tem a forma líquida naturalmente.
ela tem a função de nutrir o embrião. Mas quando nós aquecemos o ovo a alta temperatura, ela vai endurecer e ficar assim. Mas tem outra forma de fazer essa desnaturação, que é através da mudança de pH da proteína. Então essa que nós vamos fazer agora é essa, vamos mudar o pH da proteína do ovo. Para isso eu vou quebrar esse ovo aqui e, como vocês podem observar, a clara está líquida e transparente, certo? Agora nós vamos adicionar álcool. Como esse álcool aqui, ele é fraco, tem água misturada, eu vou ter que adicionar uma grande quantidade de álcool aqui para acontecer a mudança do pH, tá? E aí, eu coloquei álcool, vocês podem ver que ela já está mudando. Vou misturar um pouquinho aqui. Ela vai mudando a cor, vai ficando esbranquiçada, como quando a gente cozinha o ovo, é como se estivesse cozinhando, mas é porque alterou o pH, tá? Tem uma maior acidez, então ela muda o seu formato e muda a sua função também, porque ela desse jeito aqui ela já não vai nutrir o embrião mais, certo? Então é isso, o nosso experimento de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado e façam lá a atividade que eu vou deixar para vocês no site, no Google Forms, tá? Algumas questões sobre o tema, o objetivo, os materiais, os procedimentos e escrevam a conclusão daquilo que vocês entenderam da nossa aulinha de hoje, tá bom? Um beijo, tchau!